Boa tarde, finalmente Ana Paula. Obrigada pela presença, algumas caras já são conhecidas e é comum que assim seja, né? Num ambiente já que a gente já acolhe, já sabe mais ou menos como seremos recebidos e de onde vêm as pessoas, o que a nossa função é exatamente essa, é levar um pouco até onde a gente consegue e da melhor maneira possível e de uma forma que traga para esse momento agora e para tantos outros, situações que já se repetem. Porque o que dentro do curso de Nova Acrópole, é claro que a gente aprofunda um pouco mais, e dentro de Nova Acrópole também aprofunda um pouco mais, mas a gente percebe que a história ela é cíclica. Então, quer dizer, parece que quando a gente anda em volta, a gente anda realmente em círculo. Quando a gente cresce, evolui, ascende, né, desperta, toda a filosofia ela faz baseada nisso, baseada no despertar interno do homem, a tentativa é sempre essa, nós fazemos as coisas em espiral. Faz de novo, repete-se algumas lições, mas de um outro ponto de vista. É como se a gente passasse por uma escada assim. Então nós vamos passar de vez em quando, o ponto de vista é o mesmo, mas o que eu estou vendo é um pouco diferente, porque eu já passo novamente com um outro jeito, um outro olhar. Então, hoje nós escolhemos o tema como superar desafios, por quê? Porque o que a gente mais ouve nesse momento são palavras como crise, dificuldade, problemas, e esse contexto todo, ele está aí, né? E é lógico assim, acreditamos nós ou não, né, numa teoria de ou nascemos aqui ou já temos outras questões, a questão é que nesse momento, estamos em 2022 hoje, e nesse momento agora estamos passando por tempos duros. E por quê? E o que eu faço com isso tudo? Como é que eu vivo isso tudo, sabendo, lendo, observando? Como é que eu me mantenho bem, sereno, pleno, no meio disso tudo? Então, a primeira questão é o seguinte, quando a gente tende a ver as situações de notícias, de jornal, de internet, que hoje nós temos muita informação, e a gente fica naquela dúvida, o que eu faço? Eu vejo isso toda hora, todo dia, e isso vai me incomodando, isso vai me engasgando, eu vou ficando mal, ou eu paro, não vou ver mais nada, é melhor que eu não saiba, é melhor não, né? Passa uma semana, você já não tem notícia nem do seu bairro. Passa um mês, você não sabe o que está acontecendo em Portugal. Passa mais um pouco, a gente está mais um pouco mais perdido ainda. Então, o que a gente faz com essa questão toda? Eu me alieno? Eu evito olhar? Não olho para nada disso, ou eu fico aqui prestando atenção, buscando o que eu tenho ali, né? O que eu posso tirar disso tudo, o que eu faço para me manter tranquilo, para me manter em paz diante disso tudo. E ao longo dos nossos cursos e conferências e tantas aulas que a gente já deu, normalmente se tem a pergunta o seguinte, o que eu faço? Me dá uma receita, uma fórmula para passar bem pelas questões, para eu melhorar como ser humano, para eu atingir o que chama-se tanto de plenitude, de felicidade, que né, é o que a gente realmente busca sempre. Então, já teve pessoas que perguntou até assim, ó, me dá um percentual? Eu posso fazer tantos por cento de meditação, tantos por cento de estudo, tantos por cento de boas obras, está garantido que eu evoluo? Então, quer dizer, tá garantido que eu me supere, que eu fique melhor? E aí você vai falar comigo assim, você tem essa fórmula? Você sabe fazer isso? Claro que não. Né? Do lado daqui, do lado da mesa, é só uma mesa para separar, para apoiar, não tem diferença. Estamos todos na mesma busca. Alguns com buscas mais pessoais, né, quase praticamente todas, umas voltadas para o material, outras voltadas para estudo, alguns já numa fase de reforma, outros com questões de trabalho, independente do que vem, mas o nosso momento é sempre esse. A gente olha as pessoas às vezes e julga, aquilo ali não parece ter problema, nós não sabemos. A gente não sabe. Se fosse simples assim, né? Se fosse só de olhar na cara, né? Só de ver a cara da pessoa e saber se ela tem condição ou não de passar por bons ou maus momentos, mas isso não é bem assim.
Então, esses dias eu estava lendo uma piada e falando o seguinte, né, com tudo que a gente já tem passado, com tanta questão no mundo acontecendo e questionando a possibilidade de invasão alienígena. E aí alguém brincou assim, mas e se eles forem maus, se eles forem cruéis, egoístas, que nos tirarem nossas riquezas, impuserem a cultura deles? E se for isso? Aí o outro respondeu embaixo, não, mas isso a gente também já faz. Então, o que que isso significa? Que, na verdade, alienígenas, quer dizer, fora do centro, nós também estamos. Enquanto humanidade, enquanto ser humano, nós também estamos. Então, se for uma invasão alienígena, alguma coisa que misture, nós vamos ficar tudo igual. Se for nesse contexto de egoísmo e de o eu primeiro e o meu equivale, era assim em Roma, era assim antes de Roma, é assim em 2022, e é isso aqui, naquele espiral histórico, a gente tem que saber que momento que nós vamos parar disso. Que momento que a gente vai parar de andar em círculo, andar em volta e ver sempre a mesma questão. É nova essa ideia? Começou agora? Não. Platão já dizia que a melhor coisa que você pode fazer por aqueles que você ama, por aqueles que convivem, pelo mundo em si, é melhorar a si mesmo como ser humano. Se você se melhora, o resto em volta já está melhor também. Então, quer dizer, não é algo muito novo, né? Se Platão disse, nós ainda estamos esbarrando nessa questão, vai saber se daqui para frente por quanto tempo ainda brigaremos por isso. Né? Então, de tudo que a gente lê, tem uma frase que está sendo bem falada há algum tempo, e principalmente no tempo da pandemia, aquela questão de homens fortes fazem tempos fáceis fazem homens fracos fazem tempos difíceis, e assim vai, né? Aquela roda, a roda histórica. E isso a gente já viu, já observou, já viu que é assim mesmo, mas e que ponto começa? Hoje a gente tem praticamente certeza que nós estamos em tempos difíceis baseadas em homens fracos. E que, infelizmente, quem somos os homens fracos? Somos nós, né? É comum que os nossos pais nos falem que nos tempos deles eram mais duros, e é comum, e é verdade. Parar para pensar, os avós provavelmente a mesma questão, né? E somos hoje, e nós que já de uma certa idade, né? Eu também me incluo, a gente olha daqui para frente e percebe que também jovens que também não podem ser contrariados, que não podem ter frustração. Vai para a escola, se tem uma medalha, tem que dar medalha para 30 pessoas, que se der só para um, os outros se ofendem. Quer dizer, não sabe lidar com desafio, não sabe lidar com nenhuma animosidade, com nada que venha. Então, é de hoje. Aí nós vamos ver o seguinte, que não. Que há um tempo atrás, e uma das escolas filosóficas que eu mais gosto, dentre essas todas que a gente tem disponível, é exatamente o estoicismo. E eu vou começar a montar, assim, tem alguém que nunca ouviu falar do estoico? Não, já sabe um pouquinho. Sabe do que se trata o estoicismo? Estoicismo, a escola estoica. Então, porque às vezes a gente pega o tema, né, e a pessoa pensa, mas o que vem a ser isso? Por que você está falando disso hoje, né, numa tarde de sábado de 2022? Bom, o estoicismo ele é uma escola estoica que se iniciou no período helenístico, que é estoico. Então é o sotaque, estoico. Quando eu relaxo, o Brasil levanta, tá? Então, se eu relaxar de novo, o senhor me lembra de fazer o S. Então, o que acontece? O estoicismo, ele tem fases, né? Como eu estava dizendo, ele começou no período helenístico, que é 3, 4 a.C., né? Já com alguns expoentes grandes, né? De nomes grandes. O primeiro filósofo que se atribui o estoicismo é um cidadão chamado Zenão de Cítio. Zenão, ele nasceu no que é hoje a ilha de Chipre. Ele era um mercador com uma condição financeira mediana, né?
sempre voltado para estudo. O pai lhe deu livros e tudo, e ele gostou bastante daquilo. E aconteceu com Zenão uma coisa interessante. Numa dessas viagens dele, ele naufragou, perdeu a boa parte da mercadoria, perdeu muito de dinheiro, e nisso ele, né, aquela hora que um homem senta na areia, olha seu barco afundando e pensa, o que que eu vou fazer agora? Ele pensou, bom, agora já que está assim, eu vou me dedicar ao que eu quero mesmo, que eu vou me dedicar à filosofia. E assim, ele começa a estudar e ele vai para uma escola do cinismo, os cínicos. Os cínicos, na verdade, hoje nós temos essa ideia contemporânea que o cínico é uma pessoa falsa, de duas caras. E, não, na verdade, isso é hoje. O cínico, como filósofo, eram pessoas que eram voltadas para o total desapego de bens materiais. Era dele somente a consciência, somente o que a felicidade, essa felicidade filosófica, essa harmonia interna. Um dos expoentes também do cinismo era o Diógenes. Diógenes ele vivia dentro de um barril, era um filósofo grego, que dentro do barril e cercado de cães. O sinos é cães em grego, e dizem que Diógenes, dizem também, né, essas histórias desses filósofos antigos às vezes parece mítica, porque a gente não tem como ter exatamente certeza. Dizem que Alexandre o Grande chegou na porta do barril que Diógenes vivia e perguntou a ele, o que que eu posso fazer por você? O que que você quer de mim? Diógenes olhou para ele e falou com ele, eu queria só que você chegasse para o lado, porque está tampando o sol para entrar no meu barril. Era só isso que ele queria do homem mais poderoso daquele tempo. Talvez de um dos mais poderosos que a gente já soube na humanidade. Então, ele só pediu isso. E Zenão também bebeu dessa cultura, né, dos cínicos, e também, só que ele foi um pouco além. Ele começou a falar sobre isso publicamente, de uma forma que a filosofia deixou de ser aquela questão como Platão tinha na academia, o nome academia é exatamente pela academia que Platão montou, e também diferente do Liceu de Aristóteles, que também Liceu era a escola de Aristóteles, ele deixou de falar isso para grupos específicos e foi falar na rua. Foi falar como Sócrates fazia, como alguns outros faziam. E Estoa era como se fosse um pórtico, um porto, onde se colocavam quadros e pinturas para se vender. Então, aquilo começou a ficar popular e normalmente as pessoas começaram, como hoje nós sentamos para tomar um café, né, num bar ou numa pastelaria, eles faziam isso na Estoa. Olha, vamos falar sobre filosofia, vamos falar sobre política, vamos falar sobre dinheiro. O fulano está lá na Estoa, ele é um estoico. Então, por isso o nome estoicismo. Mas, se me permite, era a própria sociedade que permitia essa abertura? Sim. Era possível os cidadãos entenderem e participarem assim? Era possível. Era possível. Era porque o que acontece? É claro que tem, né, quando chega ao ponto de que chegou Sócrates, por exemplo, que teve que optar ou a filosofia, ou você silencia ou você é morto, porque chegou um ponto realmente de interferir no Estado e da juventude de tudo, o Estado levanta-se, né? Mas isso é sempre, né, Luiz? Isso é em toda a escola e todo pensamento que se levanta, fica-se de olho para saber, né, até que ponto isso é comum. Hoje, né, e a gente tem o nosso currículo escolar, ele tem uma base histórica e filosófica muito rasa ainda, né? Mas e tem lugares e tem países que não tenha nenhuma, porque é para não ter mesmo, é um projeto. A ignorância, infelizmente, às vezes é um projeto educacional. É triste, mas né? Infelizmente é isso. Hoje, com tanta influência e com tanta informação, a gente às vezes esbarra e não saber se é real ou não, né? Então é onde há que ter um filtro, né? Um filósofo mesmo, uma pessoa que realmente reflete, há que se ter um filtro de pensar, bom, peraí, né? Isso está exposto, está publicado, está assinado pelo autor, mas é real? Isso vai me servir para alguma coisa? Vai me valer para outra? Né? Então, teorias de conspiração e coisas mal editadas tem em todo sítio, todo lugar, como já tinha antes também.
Então Zenão foi um pouco além do que o cínico foi. Para além do desapego material, ele pregava também que o universo ele era regido por leis naturais. Estamos falando de um tempo que ainda não tinha, não falávamos ainda em cristianismo, tá? Isso aí é um pouco antes de Cristo. Então, o universo como centro como grandeza superior e que comanda e que governa tudo o que nos acontece, ele é ordenado. Então, o estoico, ele não resmunga. Como dizem aqui, que eu adoro essa palavra, não tem queixinha. Né? Ele não tem isso, ele não vai ficar reclamando, resmungando, mas né, aconteceu comigo, não acontece com o Luiz, o homem fechou meu carro e não fecha o do Eduardo. Não é isso. Se aconteceu comigo, é próprio da minha vida, né? E é comum que isso aconteça comigo. E o que acontece? De acordo com essas leis naturais e me integrando ao máximo possível nos ciclos naturais, eu tenho que entender, perceber que tudo que acontece comigo é praticamente que inevitável, viria para a minha vida. Isso ele pensava, lembrando que ele é um homem comum, como nós, que naufragou, perdeu tudo e virou filósofo dessa forma. Então, ele pensava desse jeito, olha, eu não posso brigar com coisas inevitáveis. Por exemplo, uma que a gente detesta falar, que é a morte. Né? A gente não gosta nem de falar. Para ficar pior o tema ainda, para pensar que eu vou morrer, para ficar mais chato ainda, é eu pensar que alguém que eu ame vá. Tem gente que isola, tem gente que se benze, ninguém gosta de falar nisso. E para o estoico, é uma questão tão normal quanto qualquer outra. Ele se prepara para a morte do mesmo jeito que ele se prepara para a vida. É normal, vai ter, estamos envelhecendo, temos problemas, temos situações que inevitavelmente vão acontecer e é isso. Então, esse é o início do estoicismo. Nós vamos focar, o estoicismo ele teve fases e teve muita gente muito boa que pensou e agiu dessa forma. Mas nós vamos focar num período que é o período do estoicismo romano. E eu vou explicar por que nós vamos focar nele. Roma teve, né, todo mundo, nossa cultura é Roma em tudo, né? A nossa língua, nossa arte, nossas leis e grande parte, nossa crença e muita coisa veio desse povo. Então, ainda está muito vivo aqui. Então, o que era o mundo? O mundo era Roma e um pouco mais de coisa, né? Então, claro que com o devido respeito, que o mundo oriental também é maravilhoso, mas para nós aqui, o centro e a grande centro, governo disso tudo era Roma. E aconteceu com Roma o que acontece, não sei se vocês conseguem perceber, porque isso é muito simbólico, muito fictício, a ruína total do governo. Né? Não sei se, né? Acho que isso a gente não vê acontecer, né, Luiz? Então é muito raro. Então, de Roma caiu política, economia, as leis. O povo romano tinha muito orgulho de ser um romano. Dizem que em muitos livros trata-se que era melhor ser escravo em Roma do que livre em qualquer lugar do mundo, pela qualidade que era ser um romano, o orgulho de se ser romano. Só que chegou a um certo ponto que o povo mesmo começou a perceber que o político estava desandando, a economia também, com corrupção e com tudo mais, também vai. E esse orgulho da amada Roma já estava se perdendo. Né? Então, exatamente como a gente acha, se perceber um pouquinho, que é o que está acontecendo conosco hoje. A gente não acredita muito nas instituições. Acontece alguma coisa, você não sabe se chama a polícia, se não chama, você não sabe se convém, se não convém, né? Você não sabe se resolve sozinho. Olha, veio uma multa, eu vou recorrer, eu vou nada, isso não resolve, vai me cobrar o dobro, porque a gente já não acredita muito na instituição geral, né? Então, nesse contexto de Roma, nessa decadência toda, apareceu o estoicismo levantou de uma forma mais forte. Por quê? Porque a filosofia deixou de falar de coisas metafísicas e ideais como era Platão, Aristóteles, Plotino, e veio falar de quê? Veio falar de prática, de conduta, de moral,
né? Que era o que estava faltando. Vocês já viram que hoje quase toda coisa que se fala em ética? Quase sempre. Por quê? Porque nos falta. A gente puxa muito o assunto que nos falta. A gente fala muito de ética, de honestidade, de código de conduta, né? Relembra grandes homens como espartanos, como samurai. Por quê? Porque nós não temos isso mais. Então a gente tem que ficar buscando de onde tem. E é justo, porque se já passou por nós expoentes que trouxeram isso, Já tivemos exemplos. já, Templário e tantos, não é? A gente já tem esse arquétipo lá no fundo, né, amarrado, né, na essência da gente, tem um viés daquele homem puro, daquele herói que acreditava no que estava fazendo, que fazia também. A gente precisa disso no cinema, precisa disso com a criança, precisa disso em mito, e é um outro tema que, se entrar em mito, a gente não sai daqui hoje. Então, indo para o estoico, é isso que acontece. Então, nesse momento, precisou desse homem duro, dessa filosofia dura, e o estoicismo trouxe isso. Alguém que viesse com esse jeito de falar e esse jeito de pensar. Olha, o universo é ordenado, tudo que nos acontece tem que acontecer, não adianta ficar resmungando e reclamando muito. O que vai fazer a diferença é o jeito como nós vamos reagir a isso. Vocês lembram que lá atrás a gente falou da fórmula? Como é que é aquela fórmulazinha da felicidade? Como é que eu vou viver feliz? Igual a pessoa que nos perguntou. Que percentual de meditação, de estudo e de boas ações que eu preciso ter? Todos. Porque se eu vivo como a natureza espera de mim que eu seja um homem, um ser humano. Esse Diógenes, que era o do barril, que não se ligava para nada de bens materiais, diz que ele andou a vida inteira com uma lamparina na cara das pessoas para procurar um homem de verdade. Diz que ele nunca achou. Né? Claro que tem uma coisa mítica disso, né? E a gente tem tanto medo de tanta coisa entrar em extinção, é mais fácil então achar um lince ibérico do que achar um homem de verdade na visão do Diógenes, né? Então, dentro desse estoicismo romano, nós tivemos 3 grandes nomes. Vou falar um pouquinho deles, não vou dar uma biografia muito grande, porque temos livros para todo lado e bons. Depois eu passo o nome para vocês. O primeiro deles que eu vou falar é do Epiteto. Epiteto é um escravo grego. O amo dele era como se fosse secretário do Nero. E foi do Nero? Foi. Do Nero, foi. E não se sabe dizer, é muito difícil ter precisão dos dados, mas Epiteto nasceu escravo, teve uma vida muito dura, exatamente por esse motivo, mas internamente, filosoficamente, era um homem extremamente livre. O que ele falava? Teve vários livros apontados por seguidores dele que falam sobre isso, que você é escravo do que você possui, escravo de bens, escravo de prazeres, e é melhor que você não queira e não tenha essa prisão, é melhor que você não a tenha. E outra questão que ele falava que era interessante era, não tinha rede social nesse tempo, então, né, era até mais fácil para ele, mas ele falava que a gente normalmente sofre não pelo que a gente é, mas pela opinião que o outro tem daquilo que a gente é. Então, hoje, se a gente parar para pensar, esquece Epiteto, estamos em 2022, a gente fica ofendido com o tanto de gostos que tem na minha foto, ou pouco ou muito, ou com que alguém comentou sobre o que eu comentei, ou alguém não concordou com aquilo, ou alguém que eu esperava que falasse alguma coisa, não disse nada, eu fico mais contrariado ainda. Então, quer dizer, é a opinião do outro que nos escraviza, não é a nossa. Então, Epiteto diz isso, naquele tempo, para a gente falar que não é uma coisa que a internet trouxe. Não se preocupe com o julgamento alheio. Não se preocupe com isso, o que vale é a essência. Epiteto foi destratado e uma vida muito dura, exatamente pela condição de escravo que ele teve. Dizem que, numa certa situação, o amo dele falou com ele, não importa o que você diga, não importa a sua filosofia, você é um escravo. Ele disse, não importa
quem eu seja, não importa nada disso, internamente eu sou livre. Imagina o ódio que dá você possuir a vida de alguém, poder mandar ir para um lado e para o outro, e a pessoa ser mais livre que você. Esse era Epicteto. Tá? Então, o que se sabe? Provavelmente, depois que o Amo faleceu, ele adquiriu a liberdade, foi muito amigo de imperadores romanos, circulou pela corte, teve uma vida depois disso bem com honrarias de filósofo mesmo. Tá? Então, ele foi bem reconhecido ainda em vida. É um deles. O segundo estoico que eu queria dizer era Sêneca. Sêneca nasceu em Córdoba, já numa família rica, já com muitas posses. O pai já esmerou a sua educação, levou para Roma para estudar um pouco mais, tudo. Ele, pelas questões de saúde, ele foi para o Egito e ficou um tempo com a tia, que era como se fosse esposa do governador. Não era, né, já era uma família abastada, estudou muito. Sêneca volta para Roma já bem formado, já bem instruído. Dizem que um ótimo orador, uma herança que ele deixou muito grande para o direito, desde Sêneca, o direito de contratos e direito civil. Sêneca deixou muita coisa boa. E em vida ele foi educador de Nero, passou pelas cortes romanas e por tudo, chegou a ter muitas posses. Exatamente, ele chegou num ponto como se fosse um cônsul ou algo assim. E aí, quando ele deixou os cargos, também perseguido por tudo, porque o que acontece? Era de muito luxo e de muita honraria ter como mestre, como educador, um homem desse. Só que aí, quando o imperador se voltava para questões mais tiranas e para ele próprio, ele largava, não. Agora o que você fala já me atrapalha mais do que ajuda. E normalmente eles eram perseguidos. Então Sêneca não foi morto, ele foi banido de Roma, devolveu os bens, que todo mundo perguntou, não, né? Isso é hipocrisia. Você fala que o material não vale muito, mas aí de repente você tem, né? É um homem rico. Ele falou, mas nada disso me pertence, eu não me importo. Devolveu tudo e ele, ao fim da vida, ele cortou-se, né? Também foi um suicídio quase que obrigado, e só tomou a cicuta, a moda do Sócrates, no finzinho, já numa situação já bem resolvida. Teve uma vida também muito dura, foi muito prejudicado de saúde e tudo, mas circulou também por grandes momentos de Roma. E Sêneca é interessante que ele fala bastante da brevidade da vida, né? Quando a gente quer falar sobre o tempo, a gente percebe que perde tudo, que tudo tem preço. O gasóleo tem preço, café tem preço, comida tem preço, mas o tempo a gente não põe. A gente não coloca preço no nosso tempo, né? E às vezes perde e aquilo é irrecuperável, né? E é uma pergunta muito simples. Quando a gente quiser saber o que eu faço da minha vida, como é que eu aproveito melhor meu tempo, dá uma lida num texto rapidinho do Sêneca que chama A Brevidade da Vida, que ele explica isso, que o recurso, qualquer recurso é pouco para quem não sabe usar, o tempo mais ainda. Você pode ter o dia todo livre, o fim de semana, um mês, mas não sabe usar, vou acabar por perdê-lo mesmo. Então, Sêneca falou também um tratado maravilhoso sobre a ira. Ele fala que a última coisa que um ser humano pode fazer é exatamente ficar irado, a raiva, o poder que a raiva tem de nos destruir. Uma pessoa que te irrita, ela é dona de si, né? Ela te comanda, ela te irrita, ela te incomoda, você vai sair daqui porque ela tá, você não vem porque ela chegou. Então, quer dizer, ela tem um poder muito maior do que ela deveria. Você só está com raiva, né? Então, falamos ainda, né, daquela questão da fórmula e da receita que pediram lá atrás para a felicidade. O próximo e o último filósofo é o Marco Aurélio, que é uma das paixões filosóficas da minha vida. Marco Aurélio é um imperador romano, chamado imperador filósofo, também nascido já de uma família nobre, né, e já voltado para questões de estudo e uma educação muito esmerada, muito como fala, apertada, né? E
Marco Aurélio ele foi perdendo as pessoas. O pai faleceu, ele foi adotado por um imperador, esse imperador faleceu, ele ficou como filho adotivo de um outro algum tempo, e por ali ele já começou a assumir cargos públicos. E aos 39, mais ou menos, ele foi imperador de Roma. E Marco Aurélio tem coisas maravilhosas escritas, e uma delas ele escreveu que nem era para publicar. A grande parte dos escritos dessa malta era exatamente coisas que eles não escreveram para si mesmo. Diários, cartas e coisas assim, que alguém achou e viu a preciosidade que tinha e acabou por vir ao público. E uma delas que é maravilhosa, que é um dos livros bons de ler do estoicismo, é Meditações de Marco Aurélio. São máximas que ele faz sobre isso. Uma das máximas dele é que a sua vida é tingida com a cor dos seus pensamentos. Muito simples, parece que, mas o quanto você tem que meditar sozinho para pensar que realmente o que eu penso, vamos chegar naquela questão do pensamento positivo, será que eu ficar falando vai dar tudo certo? Já deu certo? Vai resolver? Não. Mas o pensamento cria. De alguma forma, o que vai ser plasmado na minha vida é coisa que eu criei no mental. E Marco Aurélio já tinha percebido isso. Ele falava também que tudo que acontece, tem máximas, eu trouxe um monte de máximas, mas acho que não vai dar para ler todas, né? E nem eu sozinha também teria condição. Uma outra dele que eu gosto é que ele, ao longo do dia, você vai encontrar um ingrato, um infeliz, alguém que te pisa o calo, alguém que te ofende, mas e que tudo isso acontece. E ele está no caminho dele tanto quanto eu estou no meu. Então, tá tudo certo, passa um pelo outro, tudo é feito da melhor maneira possível e todo mundo segue. Eu não tenho que ficar lá no caminho dele e seguindo as questões dele. Então, Marco Aurélio era só um dos homens mais poderosos do mundo naquele momento, com essa humildade, com esse pensamento, não teve uma vida fácil, porque foi um momento de Roma com muita invasão bárbara, peste, problemas de corrupção, Marco Aurélio foi traído, né, por um filho também, então quer dizer, nada foi fácil na vida dele. Dizem que dormia muito mal, sentia muita dor física, então quer dizer, diante disso tudo, ainda era uma pessoa com uma sensatez e talvez um dos homens mais nobres que tenha sentado num trono nas nossas civilizações. Então, resumindo para vocês, para não vos cansar muito, o que eu tinha para trazer era que para superar desafios e para entender momentos de crise, a gente tem que beber da fonte e ver com quem já passou por elas e passou tão bem quanto esses estoicos. Eu peguei a fase romana porque eles se firmaram no momento que Roma estava em decadência. Aí eles seguraram Roma na mão mesmo, nas rédeas, num momento muito difícil, histórico, baseado em princípios como vai ter coisas que vão acontecer conosco que dependem de nós e coisas que não dependem. Eu foco no que depende e o resto não é meu. Não depende da gente, por exemplo, a opinião do Luiz a meu respeito, não depende de mim se vai chover ou não, se o meu carro vai ser roubado ou não, isso não depende. Mas depende de mim o que eu vou fazer com isso. E a minha virtude, o meu interno, isso depende. E é isso, só isso que eu tenho. Como, com toda a dificuldade que é que ninguém vai viver dentro de um barril, como Diógenes falava, é isso que eu tenho. É só isso que eu tenho. E se nós lembrarmos que nós vamos envelhecer, vamos morrer, pessoas do nosso lado também vão, situações difíceis também vão. Então, tudo isso que nos acontece, tudo isso que vem para a nossa vida tem esse motivo, tem esse porquê e é próprio da natureza humana. Só acontece porque nós temos que ser humanos, ok? Então, foi breve, eu fiz uma enxugada exatamente para nós podermos conversar. Muito obrigada, estejam à vontade para perguntar, esclarecer, questionar.